o governo petista é um governo medíocre, é a média, assim, faz quase nada. E é Tá. engraçado que esse quase nada muda a vida de milhões de pessoas. Especialmente no governo do Lula 1 e 2, né? Com os programas sociais e tal, mudou a vida de milhões de pessoas. Só que é quase nada, é realmente uma migalha. É essencialmente uma migalha. Uma migalha que é melhor ter migalha do que não ter. Porque eu sou bem, né, enfim, pragmático e prático nesse sentido. Sim. Então, assim, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Mas não quero que me entendam mal. É um governo que não faz as reformas estruturantes, não mexe no vespeiro. É um governo que, né, o Brasil, eu sempre faço essa analogia, o Brasil é um barco furado. Você tem duas coisas pra você fazer. Você tem que tirar a água do barco com balde e, enquanto você tira a água, você vai lá e remenda o buraco. Senão você vai continuar tirando água e aí vai enchendo porque o buraco tá aberto. O PT só tira água com balde. O PT não tem interesse, não tem vontade, vigor de remendar o buraco que a gente tem ali. Tá. Nenhum governo até agora teve. Sim. Porque no final do dia dá muito trabalho, né, tipo assim. Dá. Dá muito trabalho, é desgaste político, você Isso. vai mexer com gente que Com já gente, que já manda no Brasil há 500 anos, latifundiário e tal. Aham. Esses caras não querem ver e qualquer coisinha que tiver, eles vão tirar você. Tiraram a Dilma por vários motivos, o motivo também, a crise econômica, Sim. mas porque, o mercado financeiro já estava cansado da Dilma, os latifundiários estavam cansados da Dilma, aproveitaram um mini deslize ali, que foi a pedalada fiscal que todos os governos fizeram, aproveitou o deslize, ó, tchau. Então, você fazer esse projeto estruturante e tal, desgasta muito, e às vezes até a sua vida tá em risco. Na verdade, muitas das vezes sua vida tá em risco. Sim. Hoje, talvez nos últimos anos, o Brasil nunca viu, tantas notícias relacionadas ao Supremo Tribunal Federal. Todos os dias é a nível de notícia nacional, Aham. né. O que causa isso no governo Lula? É o governo Lula? É o Supremo inserido pelo governo Lula ou a junção de tudo? É um espantalho. Assim, quem dera o problema do Brasil fosse o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, vez ou outra, sim, comete excessos. Esses excessos pouco dizem sobre os problemas reais do Brasil, né. Tá. Então, assim, por exemplo, as penas do 8 de janeiro e tal, eu achei algumas excessivas, ok, mas isso não muda o fato central do Brasil, não muda os problemas estruturantes do Brasil. Então, assim, é uma instituição que recebeu os 3 poderes estão desbalanceados, concordo com isso. Tá. Eu acho que o judiciário tá um pouco acima. Só que o judiciário estar um pouco acima não explica a pobreza do Brasil, não explica o subdesenvolvimento, não explica nem sequer os índices de criminalidade. É apenas, novamente, um sintoma aqui e ali que mostra que, beleza, tá um pouco descompensado. A gente vai compensar, digamos assim, resolver esse problema, o Brasil vai continuar subdesenvolvido. O Brasil vai continuar sendo um país de renda média, não um país de renda alta, de concentração de renda. Então, assim, eu não acho que a gente tem que só falar, não, por não ser um dos principais problemas, ignora. Não, eu acho que tem que sim repensar a estrutura do judiciário, os poderes que eles têm, como funciona. Agora, que não é um problema, não tá nem entre os 10 piores problemas do Brasil, não está. Tá. Eh, Teve essa carta essa semana que tá viralizando do Bolsonaro, que o Flávio mostrou e etcétera, o Supremo falou, cujo Alexandre de Moraes, que ia Uhum. proibir a visita, a OAB se pronunciou, falou: "Pô, tá errado", etcétera. Isso é um excesso ou não? Sim, sim, assim, não é minha área, né, porque é Sim. realmente a área do direito, mas me parece um excesso. Assim, eh, Politicamente falando. sim, politicamente falando, porque, o Alexandre de Moraes, ele é um cara que, bom, até certo ponto ele é também um pouco egocêntrico, no sentido de achar que ele sempre tem a razão, ele é o mais importante, é o protagonista, né, um pouco de síndrome de protagonista, e ele tem um viés político. E, assim, todo ser humano tem um viés político. Só que um membro do judiciário tem que tentar ao máximo, não só não evidenciar, como não deixar isso interferir nas suas decisões. Tá. Realmente não me parece ser o caso do Alexandre de Moraes. E é claro que isso é o que os bolsonaristas mais querem, que é você achar um inimigo político. E realmente o Alexandre de Moraes antagoniza os Bolsonaro. Novamente, eu não culpo ele no sentido dele pensar assim, mas como um juiz, ele tem que tentar ser o mais imparcial possível, e ele não é. Sim, sim. Você acompanhou sobre, a fraude do INSS? Uhum, uhum. Tem, hoje até são umas notícias do advogado Nelson Williams com, né, com um grande advogado e etcétera e tal, e por enquanto parece que tudo vai acabar em pizza. Você acha que isso vai chegar em algum lugar? Não acho que vai chegar a algum lugar. Infelizmente, acho que vai acabar em pizza mesmo, porque, bom, sobre os esquemas de corrupção em geral, especialmente esses maiores, realmente é tudo tão intrucado ali e tal, tudo tão, com pouco visibilidade. Esse é um problema do Brasil, né? As nossas instituições são pouco transparentes, Tá. que é o que outros países não têm. Outros países você pode acessar as contas com muita facilidade e tal, aqui no Brasil já não tem isso, então já dificulta. E os grandes políticos, eles não são burros, no sentido de que eles não estão diretamente envolvidos. Então, Certo. assim, o Lula, em todos os esquemas que ele participou,
Ele nunca foi o corrupto ativo, que é o cara que é o cabeça, que é o que vai esquematizar tudo. O Lula nunca fez isso. Nem o Jair Bolsonaro nunca fez isso. Eles são sempre os corruptos passivos, aqueles que sabem o que está acontecendo, aqueles que recebem o dinheiro. E para os passivos, já é difícil os ativos serem presos. Imagina os passivos. Então, para eles, tá tudo certo. Então, nesse caso do INSS, por exemplo, Lula nunca que vai sofrer alguma repercussão. Eu acho que deveria, tá? Eu acho que deveria. Se a gente fosse pegar a regra do que deveria ser no Brasil, o Lula não deveria nem ter tido a capacidade de ser elegível, na minha opinião. Acho que ele deveria ter se mantido inelegível, né? Assim como o Jair Bolsonaro e vários outros e tal. Mas imagina alguma coisa séria acontecer com ele. Acho que não acontece. Então, a maior reclamação da direita sobre a prisão do Bolsonaro, etc., é que se comparar ambas, prisão Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro tem uma regra que está sendo cumprida e o Lula não foi da mesma forma. Sim, Ah, sim. manda carta, o outro dá entrevista, o Não, outro não pode concordo. ver, não pode ver nem imprensa, não pode nem passar perto, etc. Então, assim, tem peso e medida. Tem Isso peso e mostra medida, tem. o viés do STF. Sim, sim. Não, com certeza. E aí que tá. Beleza, eu concordo isso plenamente. O ponto é, os dois têm que ser o rígido, né? Então, é engraçado, porque a direita normalmente fala não, combater a criminalidade e tal, mas se for o político de estimação deles, às vezes eles querem passar um pano. Não, engraçado também, você planta o que você... aliás, você colhe o que você planta. O Bolsonaro ficou falando, não, porque eu sou a favor da tortura e tal. Aí o cara ficou reclamando da gota de água que caía do ar-condicionado, sei lá o quê. Ué, não era a favor de tortura? Você colhe o que você planta. Então, eu acho que, sim, esses problemas não são lidados da melhor forma. Tá. A gente fala de trama golpista. Onde você colocaria o Bolsonaro na cadeia, né, no que se Ah, refere a essa trama? Porque uns usam, pô, mas o Lula, corrupção, etc, bilhões, etc. Pô, Bolsonaro é o batom, é o que mais fala, é o batom, é a mãe do autista, é o senhor com a bandeira na Aham. mão. Então, assim, essa comparação, acho que é a comparação que vamos dizer assim, o ser humano comum mais faz, né? Sim, O sim. cara que entende pouco de política e olha as notícias, pô, Lula preso naquela época foi desse jeito, aqui a mulher pô, batom e Uhum. etc. Do 8 de janeiro. Onde tá a Boa, condenação do Bolsonaro? boa, boa, boa. Vamos lá. Realmente, quando é possível, joga tudo no lombo do povo, né? Tá. Sempre joga no do povo. Na história do Brasil é isso. Então, as revoltas políticas que tinham, quem pagava o preço não eram os articuladores das revoltas políticas, eram o povão, ou o mais próximo do povo. Então, a gente vê isso se repetindo agora. Assim, todas as pessoas do 8 de janeiro, vou dizer, a maioria eram massa de manobra. É a galera iludida e tal. E muitos, eu concordo, muitos ali nem sabiam o que estavam fazendo. Não sabiam aquilo que estava sendo feito e tal. Tá. E com certeza a gente teve penas excessivas e tal. Agora, os organizadores do movimento, os organizadores de toda aquela conspiração, todos esses deveriam estar na prisão. Quantos anos, a gente pode, né, debater, mas todos tinham que estar na prisão. O Jair Messias Bolsonaro deveria estar preso. O Lula deveria estar preso? Também, entendeu? Eu acho que são dois pesos e duas medidas, porque realmente quem tá no poder normalmente dita um pouco das regras. Então, se o seu opositor que tá sendo preso, você vai ficar mais firme e tal. Mas eu acho que o Bolsonaro tinha sim que estar preso, porque, beleza, ele não é nenhum dos grandes articuladores, porque ele não tem capacidade mental de fazer isso. O Jair Messias Bolsonaro é muito limitado. Então ele não tem capacidade de articular isso, mas ele sabia muito bem do que estava acontecendo, assim como o Lula sabia do mensalão, sabia do petrolão, sabia de tudo. Isso pra mim já é o suficiente pra pelo menos nunca mais pisar em um cargo público, nunca mais ser elegível. Essa rigorosidade deveria existir. E se as pessoas querem um Brasil sério, tem que ser rigorosidade. Então, são dois pesos e duas medidas, mas puxa para o rigoroso. Então não adianta nada falar, não, eu não acho que o Bolsonaro tinha que ser preso porque o Lula não foi. Não, os dois tinham que ser presos. Essa é a postura que eu acho que deveria ser feita.